Glória a Deus, aleluia. Pai, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, ó Deus, de adorarmos ao Senhor. Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, ó Deus, de sermos limitados como somos. Podemos, ó Deus, nos entregar diante do Senhor, apresentar as nossas vidas, apresentar os nossos cânticos, a nossa adoração e o nosso louvor. Pai, obrigado porque nós não somos dignos, mas o Senhor, ó Deus, age com misericórdia e o Senhor recebe com favor e graça. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, nos ama. Pai, santo, santo é o teu nome, aleluia. Glórias ao teu nome, glórias ao teu nome, aleluia. Graça e paz, igreja. Cumprimento os amados, com a graça e a paz, Senhor. Muitas pessoas chegaram depois, eu ainda não vi, né? Muito feliz com a sua presença, todos nos honram muito, que vocês tenham liberdade de estar na casa do Senhor, amém? Queridos, abra a sua Bíblia comigo. Vamos falar para as crianças primeiro. Cadê as crianças? Tem criança? Cadê o Bruno? Cadê as... Sarinha, Pedro. Vem cá, vamos orar, Pedro. Vem cá. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, temos sua mão para cá. Vamos apresentar os nossos filhos. Amém? Pai, Deus, nós agradecemos ao Senhor por cada criança, por cada vida aqui no nosso meio. Obrigado a Deus porque o Senhor é quem nos presenteou. Sabemos, Deus, que os nossos filhos são herança. Sabemos que os nossos filhos são promessa. Pai, nós queremos, ó Deus, sermos como somos responsáveis de levá-los, ó Deus, a apresentá-los até o grande dia. Deus, com o coração, ó Deus, reto diante do Senhor, guardados pelo Senhor. Pai, ó Deus, nós te pedimos, Pai, seja a graça, seja o favor, seja o cuidado do Senhor sobre a vida deles. Repreendemos todo o mal, todo o levante do inimigo contra a vida deles. Nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ir lá, Pedro. Vamos lá para a salinha, Sara. Amém? Glória a Deus. Queridos, se você quiser ficar de pé, você fica na sua liberdade. Abra a sua palavra comigo no livro de Cântico, ou Cantares de Salomão. Depois de Provérbios, aí, Eclesiastes. Tem esse livro na Bíblia, viu, irmãos? Um monte de gente esquece aí, né? Acho que livro é esse, gente. Mas tem. Cantares de Salomão, eu acho mais bonito o cântico, ou Cântico dos Cânticos, né? Cânticos 2, versículo 1. Amém? Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, como um lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. Vou ler de novo. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, como um lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Deus, obrigado porque o Senhor é Deus maravilhoso. Pai, obrigado porque o Senhor é Deus misericordioso. O Senhor é Deus que nos conduz em paz. O Senhor, ó Deus, é o Senhor que tem palavras, ó Deus, de transformação, de edificação, de crescimento, de santidade, de maturidade. Pai, é o Senhor, ó Deus, que se revela pelo Teu Espírito Santo em nós. Pai, ó Deus, que essa noite, Pai, a Tua igreja possa receber a palavra do Senhor, com favor e com graça. Pai, abra os nossos corações a receber, Deus, a palavra do Senhor. Pai, que verdadeiramente a Sua palavra seja, ó Deus, alimento para as nossas vidas. Que a Tua palavra seja rema, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar quem está de pé. Glória a Deus. Amados, lírio entre os espinhos é o título da mensagem de hoje. Salomão, ele escreve aí
E o livro de Cânticos, ele é muito espetacular. Nós podemos interpretá-lo, temos liberdade de conduzir esse texto de várias formas. Nós podemos aplicar ele para a família, esposo, esposa. Podemos aplicar ele para o nosso relacionamento. Podemos aplicar ele com o nosso relacionamento de igreja e noiva do Cordeiro. Como Cristo, o noivo. É muito gostoso, é muito rico. Eu gosto aí porque o final do capítulo 1 é a esposa falando, a noiva. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. A noiva se apresenta, eu sou. Você pode repetir comigo? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Se você lembrar lá do Antigo Testamento, lá no início, quando Moisés chega para Deus e fala assim: Senhor, eu vou lá falar com Faraó que o Senhor quer libertar o povo dele, mas como é que eu vou chegar lá e falar para esse povo? Quem que é o Senhor? Qual foi a palavra de Deus a Moisés? Eu sou. Eu sou. Mas engraçado aqui a noiva, a igreja falando eu sou. Eu sou. Eu sou a rosa do Saron. O nosso Deus, queridos, é um Deus grandão. Nosso Deus é um Deus que não dá para ser medido. O nosso Deus, Ele é o que você precisar ser na sua vida. O nosso Deus, Ele é cura, Ele é restauração, transformação, edificação. Depende de cada uma das suas coisas, de cada uma das suas áreas. Ele é o Deus que transforma. Também é um Deus que te leva em deserto para falar com você. Ele é o eu sou. E aqui eu gosto quando a noiva se apresenta, eu sou. Veja que logo depois o esposo fala, né? Ele reconhece, né, que ela é a rosa de Saron, que ela é uma coisa linda, né? Ela se apresenta como o lírio dos vales. E no versículo 2 o esposo fala, como um lírio entre os espinhos. Você é a rosa, o lírio dos vales. Sim, você é como um lírio entre os espinhos. Assim é a minha querida entre as donzelas. Isso aqui é algo espetacular. Eu queria ter concluído a mensagem com esse versículo, mas eu mudei. Eu quero que você inicie esse momento entendendo que, embora nós vivamos entre espinhos, espinho é o quê? Pecado. Lá em Gênesis, quando o homem pecou, o que a terra gerou? Abrolhos e espinhos. Nós somos o lírio entre os espinhos. Nós não somos a noiva, nós somos esse lírio. Veja como que a gente vai no nosso relacionamento, família e a noiva, a igreja. Igreja é uma. Embora tenhamos presbiteriana, assembleia, católicos, todos, há uma igreja. E aqui eu estou falando dessa igreja. A igreja em que ela se posiciona e fala, eu sou. A noiva, ela se reconhece, ela sabe quem ela é. Essa é a noiva. E o noivo fala, como um lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. O Senhor olha em meio a todo aquele jardim lindo no lírio dos vales, e o Senhor olha especificamente, essa é a minha noiva. Nós vivemos tão atribulados, angustiados, sofremos, e a palavra do Senhor é, você, igreja, você é uma flor, você é o meu lírio
Você é o lírio nos vales. Querido, se você sair daqui essa noite, entendendo que embora em meio aos espinhos, o Senhor te vê, e Ele conhece você em meio a todas as donzelas. Eu gosto dessa aplicação aqui, em meio, nós estamos falando, em meio às donzelas, ou seja, a igreja, embora esteja, vamos colocar na linguagem do namoro, embora haja várias moças bonitas, o namorado conhece a dele como a mais. Lucas, a Thaís é a mais bela. Pode ter muitas outras moças, mas a Thaís para o Lucas é a mais bela. Tem muitas mulheres bonitas, mas a Renata é a mais bela. O Senhor, Ele se revela para cada um de nós, e Ele vê a igreja dele, Ele nos conhece, e nós somos lírio entre os espinhos. Queridos, a condição de crescermos, de estarmos entre o espinho, ela é uma condição de cada um de nós. Não estou falando que eu tenho a opção de estar sem espinho, não. Nós, igreja, somos chamados para fora. Nós vivemos ali no meio do pecado, não em pecado. Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, levar salvação ao mundo. Nós, igreja, vivemos em meio às lutas, dificuldades familiares, relacionamentos, todos os níveis, filhos, crescimento dos filhos, maturidade da família, falecimento de um ente querido, todas são as lutas, muitos disso são espinhos, e sempre viveremos como igreja entre os espinhos, sempre. Isso é assim, não tem outro jeito. Eu sou identidade. Eu não entreguei o boletim ainda para vocês, porque senão o povo para de prestar atenção na mensagem e não fica lendo boletim. A Dani já veio atrás de mim: pastor, cadê o boletim? Quem não sabe, nós fizemos o nosso boletim, Deus proverá, por vários anos. Vários anos. São várias as mensagens que nós publicamos, uma série de coisas. E eu retomei esse boletim. E nesse boletim traz uma mensagem lá de 2015, do boletim número 8. Depois você vê lá, eu vou entregar no final do culto. De uma identidade da igreja. Algo que muitos já leram, as pessoas mais antigas, muitos nem conhecem o boletim, porque o boletim ficou um tempo congelado. Mas vivemos tempo de recomeço, tempo de novas coisas, e Deus colocou no meu coração resgatar o boletim. Eu gosto muito. E eu sou, fala de identidade. Quem é a igreja hoje? A que igreja você pertence? Nós precisamos entender e nos posicionar. O pecado vem do homem, produzir espinhos vem do homem. A noiva deixa claro que conhece e que não tem dificuldade de reconhecer. O noivo deixa claro que conhece e que não tem dificuldade em reconhecê-la entre todas as donzelas. Jesus te conhece. O noivo te conhece. O profeta Oséias, em Oséias 14, abra sua Bíblia comigo, está um pouco mais para frente aí, Oséias, profeta menores, o último capítulo. Nós vamos continuar falando do lírio, e nós sabemos que nós somos o lírio. Nós, igreja, somos a noiva. O lírio é algo belo. O lírio é algo que
preenche o campo em Israel. Oséias 14. Eu vou ler, querido, e vou ministrando. Você mantém aberto aí. Se quiser abrir aí, João, pode abrir aqui. Eu aconselho você a acompanhar na sua Bíblia. 14:5. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio. Olha que interessante, o profeta Oséias está nos falando aqui de uma provisão. Alguém aqui essa noite precisa de uma provisão do Senhor? Está todo mundo maravilha? Só quero aqui ouvir um pouquinho, cantar um pouquinho e vou embora? Não, nós precisamos da provisão do Senhor. A palavra do Senhor, ela é o que? Alimento para a nossa vida, e nós precisamos alimentar. Serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio. Querido, nós, igreja do Senhor, nós passamos desapercebidos, nós vivemos os nossos dias, parece que aquém, solto, desconectado do mundo em que vivemos e que estamos, de uma condição que a nossa vida ela é temporal e passageira. Tudo passa muito rápido, muito rápido. Outro dia a Moriá nasceu, vai fazer 5 anos. Outro dia o pastor Rolf falou que embora já vai fazer 5 meses. As coisas são muito rápidas, não dá para perder tempo. Outro dia a Thaís aí, o Lucas, o Michael e a Ela falaram assim: vou casar, está chegando, outubro está à porta. É muito rápido as coisas. Nós não podemos não estar atento, não perceber aonde estamos e o que estamos fazendo, aqui fomos chamados. Veja que a palavra, o profeta Oséias fala, do Senhor para nós: serei para Israel. Se você é Israel, ou se você é povo de Deus, você recebe essa palavra. Se você não é, você precisa ser. Você precisa entender que há uma palavra, uma promessa, há um cuidado de Deus para aqueles que são seus. Essa palavra ela é para o povo de Deus, Israel. Serei para Israel como orvalho. O que é o orvalho? Orvalho é o milagre de Deus que nós temos toda noite. Toda noite o Senhor vem e rega a terra com o seu orvalho. Toda noite é um milagre. Desde que o mundo é mundo, que Deus fez esse milagre, e Ele vem e rega a terra. O orvalho é algo que acontece de noite, quando muitas das vezes nós estamos nem percebendo, nem entendendo, mas a natureza recebe esse orvalho e produz vida, produz transformação. Aquela palavra ali que é liberada, ela é como um orvalho. A palavra que você recebe essa noite, ela é como um orvalho. Você às vezes nem entende, mas ela vem e se aplica na sua vida. Ela acontece de uma maneira que eu nem sabia. O orvalho é algo que, independente a minha vontade ou a sua, ele vai cair. A palavra do Senhor está revelada, independente de você crer, não crer, receber ou não receber. A palavra foi liberada, está escrita. Há uma palavra para Israel, para nós que somos Israel de Deus: como um orvalho, ele florescerá como lírio. Esse orvalho que vem e cai e rega a terra pela noite, produz lírios, faz os lírios florescer, rega a terra, rega a nossa vida. E lançará as suas raízes como o cedro do Líbano.
lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Voltando no orvalho, o orvalho é algo que é úmido, que é água, que hidrata a nossa alma, vivifica o nosso ser. Se estamos vivos, hidratados, se somos como o cedro, vamos o quê? Lançar as nossas raízes sobre a terra. É impossível viver, obrigado filho, é impossível viver a nossa vida cristã. Somos lírios em meio ao espinho. Se eu não recebo o orvalho, se eu não recebo a palavra, se eu não recebo o rema do Senhor na nossa vida, eu não vou conseguir fazer com que as minhas raízes sejam estabelecidas, sejam lançadas. O cedro do Líbano, lá em Salmos 92, 12, fala assim: o justo crescerá como o cedro. Então há um crescimento como do cedro para o justo. O cedro é uma árvore que chega a 40 metros de altura. Um prédio de 14 andares. Eu fui estudar isso, eu fiquei impressionado. Nos 3 primeiros anos, presta atenção, igreja, nos 3 primeiros anos, o cedro cresce 5 centímetros. 5 centímetros. Os 3 primeiros anos. Nesses 3 primeiros anos, as raízes chegam a 3,5 metros de fundura. Mais alto que esse teto aqui, queridos. O cedro, ele estabelece as suas raízes. Primeiro ele se aprofunda. Ele busca fonte de água. Ele cresce. Ele vai lá no fundo. Três anos para crescer 5 centímetros. Versículo 6: os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira. Ramos da oliveira. A oliveira chega no máximo a 7 metros. Não é uma grande árvore, mas vive cerca de 1000 anos. 1000 anos. Muito normal um vento arrancar uma oliveira, e mesmo quando ela cai, com toda a sua raiz exposta, ela brota de novo. Ela não morre, ela brota de novo. Por isso que a Bíblia fala, né? Os seus ramos se estenderão, e o seu esplendor, caiu, não morreu, brotou de novo, e o seu esplendor será como o da oliveira. Será como o da oliveira, e a sua fragrância como o cedro do Líbano. Voltamos no cedro do Líbano. O cedro do Líbano, até os dias de hoje, se você entrar aí na internet, você vai ver perfume extraído dessa madeira. É uma árvore que exala um bom perfume. Nós somos chamados a sermos o bom perfume de Cristo. Pegam a serragem dessa árvore, colocam em óleo para extrair a sua essência, para fazer perfume. Então nós somos regados pelo orvalho. Precisamos ser como o cedro do Líbano, ser como os ramos da oliveira. E a palavra ela é tão bacana, tão linda, tão maravilhosa,
Versículo 7. E os que assentavam à sua sombra voltarão. E os que assentavam à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o trigo. Eu acho engraçado porque nós somos o quê? Lírios. A Bíblia não está falando que nós somos o cedro do Líbano. Como? Veja quantos como tem aí. Versículo 5 tem 3 como. Ou a sua Bíblia aí pode estar um pouco a tradução, mas vai ter no mínimo alguma articulação no texto aí exato a essa. Como o orvalho, como o cedro do Líbano, como da oliveira, como o cedro do Líbano, como o trigo, como a videira, como o vinho do Líbano. Tudo é como. Nós não somos o orvalho, nós não somos, o lírio, ou como o cedro do Líbano, ou com seus campos. Mas damos sombra. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo. Eu acho fantástico porque, como lírio, como somos chamados de lírio, lá em Cânticos que eu li, lírio não dá sombra. E nesse versículo fala do trigo. O trigo não dá sombra. O trigo é uma planta de estatura baixa. Ninguém quer ficar debaixo da sombra do trigo. Se eu como, mas não sou cedro, eu também não tenho sombra. A oliveira dá sombra, mas eu também não sou oliveira. Só como oliveira. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo. Vivificados como o trigo? Olha onde nós estamos entrando. Florescerão como a videira, e a sua fama será como a do vinho. O lírio não dá sombra, o trigo não dá sombra. Como é que os que assentavam à nossa sombra voltarão? Como, Lucas? Como? Trigo fala de provisão, fala do pão. O pão fala de Jesus. Eu sou o pão da vida. Este vivifica. Vivificados como o trigo. Este pão vivifica, restaura. A videira fala do vinho, do sangue. Nós participamos na ceia com o quê? Com quais elementos? Pão, trigo e o fruto da videira, a uva, o vinho. Há uma sombra, há uma imagem. O que é uma sombra? Quando nós fazemos uma sombra, não vai dar para ver, as luzes são muito. Quando a sombra projeta, não é ali você? Quando você faz assim, a sombra te acompanha, você abre os dedos, fecha, faz cachorro, faz gatinho, quem sabe? Não revela algo que você está projetando? Há uma sombra a ser revelada, que não é do céu, não é da oliveira, porque tudo é como. Há algo que em nós que recebemos, que nos vivifica, que nos transforma, que nos molda. Quando somos regados pelo orvalho, damos flores, somos de fato esse lírio. Firmamos, estabelecemos nossas raízes. Irmãos, o maior problema da igreja é um monte de crente que não tem raiz.
não tem maturidade. É normal que o cedro do Líbano leve 3 anos para ter raiz, mas é anormal demorar 20 anos, 10 anos. Somos como o cedro, precisamos aprofundar a nossa raiz. Não andamos por vistas, não andamos por homens. Nós precisamos, tem algo muito maior. Nós recebemos um orvalho, damos flores como o lírio, brotamos, preenchemos toda a planície. As nossas raízes são profundas, os nossos ramos se estendem, o nosso esplendor da igreja é como da oliveira, que dura, que perdura, que embora venha e caia, e se parta, que se arranque, as raízes estão profundas, volta a florescer, volta a dar seu fruto. Há uma fragrância, há algo a ser exalado de nós, há algo que quando eu recebo e eu estou vivendo tudo isso, eu sou moldado, eu não vou refletir a minha sombra. Eu gosto tanto de uma imagem aí que anda muito no Facebook, de um gatinho que projeta o leão da tribo de Judá. Já viram? Nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos o lírio. Deus fez você fraco, para que você seja dependente do Senhor. Não quer dizer que ser fraco não se tenha raiz, não se tenha maturidade, não seja estabelecido. Por isso que Ele agrupou seu povo, em igreja. E a Bíblia fala, é melhor ser 2 do que 1, porque 1 esquenta o outro, levanta o outro. Precisamos entender que há algo que traz em nós, que vem, que vivifica, que reflete uma imagem não distorcida. Nós não estamos falando daquelas salas de espelho que você entra magro e fica gordo, ou entra gordo e fica magro. Nós estamos falando de uma imagem que é gerada em nós, que é de Cristo. Essa é a imagem que nós saímos refletindo. Tem pessoas tão mal educadas. Deus é amor, querido. Deus é amor. Eu não trato a minha esposa bem na frente dos irmãos, eu trato a minha esposa bem. Eu não trato os irmãos bem porque é meus irmãos, eu trato as pessoas bem. O amor de Cristo em nós, a unção de Cristo em nós, esse orvalho do Senhor que vem, nos rega, nos prepara. Esse orvalho vem, hidrata, transforma, faz florir, amolda, transforma o nosso ser. É impossível eu estar no Senhor e não ser transformado. Impossível. Trigo fala de provisão. Querido Senhor, Ele tem compromisso com você, com a sua casa. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer abundar a sua vida. Quando eu falei do eu sou, que a noiva reconhece, eu sou o lírio dos vales, ou seja, eu sou de fato essa flor que precisa do cuidado, que precisa ser amparada, para que fique bela. Mas o nosso Deus, Ele se revela como o quê? Eu sou a provisão, eu sou a cura, eu sou a paz, eu sou o sustento, eu sou o seu ombro.
Quer chorar? Chora. Se apresenta diante de mim. Eu sou, Ele é o grande, eu sou. Não há nenhum outro Deus maior do que o nosso. Amém, igreja? O nosso Deus é um Deus que rega, que nos faz florescer, que nos faz ficar belos. Nós somos transformados por esse Deus maravilhoso. Queridos, nós vivemos um tempo difícil. Você que não tem filho na idade aí de 10, 12, 17, vai aí afora. Não é um não, querido. Uma miséria desses meninos achar que eles é feio. O diabo tem trabalhado para destruir a nossa herança, nossos filhos. Mas é muito. Eu fico vendo esses meninos de hoje, cada menino bonito. Os meninos, estou falando dos meninos mesmo. As meninas, cada menina mais linda. Ai, sou feia. Feia era eu. Boa. Falando sério. Você acha que a gente tinha os tênis bonitos, as roupas bonitinhas, os cortes de cabelo transados da geração de vocês? Tem não, gente. Tinha não. As roupas retas, quadradas. É diferente. Como é que é? Conga, que chute. Nós vivemos, querido, em tempos de bênção, mas as pessoas não conseguem ver. As pessoas parecem que estão alheias ao tempo, não percebem, não estão vendo o orvalho está caindo. Quem recebe, quem entende, quem pega, é fé. Querido, Jesus queria se revelar a muitos. Quando Jesus chega ali no tanque de Betesda, havia ali um monte de enfermos. E ali Jesus chega para onde Jesus vai passando ali, aquele monte de gente enferma, esperando que a água mexesse. Quando a água mexesse, o primeiro que entrasse lá seria curado. E ali Jesus chega ali para um enfermo de 38 anos. 38 anos que o cara está ali enfermo. Segundo estudos, ninguém nunca foi curado nessa área. As pessoas estavam ali esperando, porque falava que quando não era exato, ninguém nunca viu ninguém sendo curado lá. Só fala aí, entendeu? Que quando a água lá balança, o primeiro que corre lá é curado. Aí ele fala: Senhor, eu quero ser curado, mas como é que eu vou chegar lá? Porque vai chegar o primeiro que eu. Jesus estava ali, Jesus curou um no meio de tanto enfermo. Porque um creu, porque um viu, os demais estavam olhando outra coisa. Se os seus olhos estiverem postos no Senhor, você será Senhor. Se nós não abrirmos os nossos olhos para ver o Senhor, você não vai receber sua bênção. Não vai receber sua bênção. Não endureçais o vosso coração. A palavra fala tanto disso. Não endureçais o vosso coração. O Senhor se revela. Nós somos lírio entre os espinhos. Se somos lírios, mas entendemos o milagre do Senhor, o cuidado do Senhor, o orvalho do Senhor, estabelecemos nossas raízes, crescemos alto, firmamos a nossa vida. Queridos, muito coração duro não recebe a palavra. Deus tem compromisso, não é com o profeta, é com a palavra. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Mateus 6.
como se diz, o Luciano Subirá, eles agora que vai começar a mensagem, tá? Essa foi só a introdução. 6:25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto aos que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e nem o corpo mais do que as roupas. Observem. Ei, observem. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Ei, observa, para e pensa. Queridos, muitos andaram com Jesus. Nós estávamos falando aqui hoje na escola dominical. Muitos andaram com Jesus. Vai lá em João 6 para você ver. Muitos andaram com Jesus. Mas quando Jesus botou um pouquinho à prova, ó, quer não? Abandonou Jesus. As pessoas esquecem. Receberam o favor, estava tudo bonito, todo mundo vendo ali os milagres de Jesus. Esquece o favor do Senhor. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que você pode fazer para mudar a sua vida? Preocupar? Estou desempregado. Estou desempregado. Queridos, isso é uma condição que acontece com todo mundo. O Brasil vive uma crise. E nós temos que olhar com muita maturidade e entender todos os níveis. Nós temos irmãos aqui que estão desempregados. Não são preguiçosos, não. Tem um fator idade que mudou. Tem uma crise em Betim, que ela é maior em Betim do que no resto do país. Tem casos de irmãos que não estão tão qualificados e a idade complicou. Tem tudo. Não é nada digno de vergonha, não. É digno de nós nos importarmos, de nós entendermos e de nós sabermos que nós precisamos de estar atento. Tem uma oportunidade, comunica, eu aviso. Nós nos importamos. É a realidade do nosso meio. Posso preocupar? Posso, mas eu não posso consumir a minha saúde e impedir que isso reflita dentro da minha casa negativamente. Deus é Deus. Deus vai sustentar. Deus vai prover. Passa suas lutas sozinho, não. Não passa sua luta sozinho. Compartilhe. Vamos chorar com os que choram. Vamos cuidar dos que precisam. Queridos, aqui está falando, quem de vocês, por mais que se preocupe, ou seja, não é preocupar que vai resolver. Se eu não tenho estudo, eu vou tentar estudar. Eu vou me qualificar. Se eu ainda não me esmerei de entregar meu currículo, eu vou entregar. Se há um problema no lar, relacionamento, não adianta morrer. Você vai ficar feia ou feio, vai consumir sua saúde, da olheira, e não vai resolver. Veja que o Senhor, não se preocupem. Eu achei tão interessante que isso vai aparecer 3 vezes. Não se preocupem. Não se preocupem. Não se preocupem. E por 2 vezes Deus vai falar assim, ó, observe. Observe. Ei, observe.
Primeiro nós lemos aí no versículo 21, não se preocupe. No verso 26, observem as aves. 28, e por que se preocupam com o que vão de vestir? Observem como crescem os lírios. Observa como é que eu cuido de você, igreja. Vocês são lírios. Observa como que vocês crescem. Irmão, nós temos irmãos aqui que estão desempregados e não sabem explicar como é que tem sido dia após dia. Deus tem cuidado, Deus tem provido, Deus tem sustentado, mesmo que tudo pareça contrário. Porque eles têm pessoas que abrem a boca do inferno para poder amaldiçoar as pessoas que estão vivendo a sua luta. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está ouvindo. Marido e mulher lutando, preservando ali o casamento nas adversidades, e tem palavras que são contrárias. Cuidado com o que você está ouvindo. E porque se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, veja que Jesus estava falando lá de Cânticos do Cânticos, ele estava falando aqui, Salomão falou lá dos lírios, e aqui ele vem falar dos lírios de Salomão, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançará no forno, que erva é essa? O lírio hoje existe e amanhã Deus vai jogar no fogo. Deus te traz ao deserto para você crescer. Deus te traz ao deserto para você crescer. Deus te coloca à prova, não é para testar você, não. É testar, que eu falo assim, de te prejudicar. As maiores transformações na nossa vida, nosso maior crescimento se dá quando estamos na prova. Os milagres que o povo de Deus experimentou no Antigo Testamento foi quando eles estavam à prova, saindo da escravidão, quando eles foram tirados ali, caminhando no deserto. Os milagres prevaleceram ali. Mas as pessoas querem que o milagre aconteça, mas sem ser a prova, sem estar à prova. Observem como crescem os lírios do campo, que não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Deus cuida de você, lírio. Deus cuida de você, lírio. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Pequena fé. Nós precisamos entender que nós precisamos aquietar e saber que Deus é Deus. Ele é o grande eu sou. Você é lírio, que amanhã é jogado no fogo. Eu sou lírio, que amanhã é jogado no fogo. Como diz o Alessandro lá no sítio, nós estamos lá no sítio, lá, às vezes a gente está limpando alguma coisa lá, às vezes o papai fala, esse mourão que dá para fazer uma cerca depois, escorar alguma coisa. O Alessandro, papai, dá um feijão lá no forno, só serve para queimar isso aí, pai. Dá um feijão. Ou seja, nós somos lírios, erva do campo. Hoje brilha, amanhã será queimado. A nossa vida terrena é muito curta, mas precisa valer a pena. Precisa valer a pena. Eu preciso receber o orvalho. Eu preciso brilhar, crescer, florir. Há tempo de todas as coisas, há tempo de estar florido,
há tempo de exalar o bom perfume de Cristo. Tem pessoas que estão alheias, não estão vivendo em nada no Senhor. Verso 31, portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, o eu sou, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas, aqui está o problema, mas, busquem primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É lícito nós trabalharmos, é lícito fazermos, ocupar nossa vida com tantas coisas, é lícito, mas a primeira coisa é Deus. A primeira coisa é Deus na nossa vida, e Deus não tem primazia, queridos. Deus não tem primazia. Deus não tem primazia no nosso coração. Queridos, Deus colocou um objetivo no meu coração, culto de quinta-feira. Culto de quinta-feira é estudo da palavra. E eu quero entrar num ciclo de mensagem, e eu vou te provocar agora. A palavra de Deus fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. 2 ou 3. Se eu for orar aqui agora, aqui não tem 2 ou 3. Dentro da igreja não tem 2 ou 3. Talvez se eu for lá em Lagoinha, que está lá 4.000 membros, lá não tem 2 ou 3. Porque para ser realmente, tem um perfil, tem uma régua que mede, e a palavra é muito clara, está lá na palavra. Muitas vezes oramos e pedimos, e vamos continuar pedindo, e vamos continuar sem receber, porque não tem 2 ou 3, não tem qualificados, não estão qualificados. Estou falando em amor. Nós precisamos entender a palavra. Queridos, quando nós falamos, que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, vieram os ventos, vieram as chuvas, veio grande tempestade, bateu na casa e a casa não caiu. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a areia, vieram os ventos, vieram as chuvas, deu contra essa casa e essa pereceu. Por quê? Por quê? Porque um construiu a casa sobre a rocha e o outro foi sobre a areia. Não é isso que a palavra está falando. Não é isso que a palavra está falando. Lê lá. Aquele que conhece a palavra e pratica é como o que construiu a casa sobre a rocha. Se nós não somos praticantes da palavra, não conhecemos a palavra, nós não estamos qualificados, estamos reprovados. Está na Bíblia, vê lá. Não é complicado não, o Evangelho é simples, mas nós estamos desapercebidos. Querido, brota a facilidade nossa humana de brotar uma antipatia das pessoas é terrível. Perdão zero. O amor do Senhor, cadê? A graça do Senhor, que é o que nós temos. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas.
Todas as outras coisas, emprego, provisão, tudo que você precisa, busque em primeiro o reino de Deus. Quer paz, um clima gostoso dentro de casa? Busque em primeiro o reino de Deus. Querido, tantas pessoas querem um monte de coisa da igreja, precisam de um monte de coisa da igreja, mas não estão dispostos a dar, não estão dispostos a participar. Querido, quando ali Jesus estava ali no monte, e que havia ali falado da palavra, ali, havia ali revelado ali coisas maravilhosas para o povo, quando Jesus vira assim aqui, eu preciso dar comida para esse povo, eu preciso dar comida para esse povo. O que nós temos aí? Ah, Senhor, 5 pães e 2 peixes. Sabe por que Deus multiplicou pão e peixe? Porque é o que tinha ali que deram a Jesus. Eu duvido que só tinha 5 pães e 2 peixes. Isso é meu, isso não está na Bíblia não. Eu duvido que não tinha uma mãe com uma criança lá que não tinha um biscoitinho lá na vasilha do neném dela, que não tinha um leitinho para dar lá. Duvido. As mulheres sempre carregam provisão para os seus filhos, e o povo andava longe atrás de Jesus. O povo sabia que ia caminhar, que isso ia demorar. Não é que bonitinho que a gente vem aqui, fica 1 hora, 2 e acha que já está demorando, não. Jesus multiplicou pão e peixe porque foi o que deram para ele. Se tivesse dado pizza, hambúrguer, ele multiplicava. Se desse leite para ele, ele multiplicava. Imagina comer pão e peixe seco. Nós queremos o melhor de Deus, queremos viver o sobrenatural de Deus, mas o que nós damos para Deus? O que você tem dado para Deus? Estou falando de dinheiro não, estou falando de tempo, de palavra. O que você se esmera em aprender a palavra? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. O amanhã trará os seus cuidados. Querido, você é lírio, o Senhor te conhece, o Senhor te vê em meio a todas as donzelas, embora você esteja em espinhos, Ele te conhece, Ele sabe quem é você em detalhes. Antes que você precise pedir, Ele já sabe. Por que vamos se preocupar? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele, espera nele, não em mim. Em mim não, você vai errar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Basta cada dia o seu próprio mal. Todo dia já tem desafio. Você vai preocupar com o problema de amanhã? Vive o hoje, descansa no Senhor, recebe a palavra de hoje, que você é livre e que o Senhor te conhece. O Senhor te conhece. Descansa nele, espera nele, a provisão é dele, o cuidado é dele. Nós somos instrumentos. O máximo que nós podemos fazer é buscar o favor do Senhor, o cuidado do Senhor. Deus tem cuidado de nós, queridos. Eu gosto tanto quando a palavra fala assim, observe o lírio do campo, observe os pássaros. As pessoas não estão observando, vive uma vida de agonia, esquece que Deus tem dado. Gente, a palavra do Senhor, o Pai Nosso, está aí em Mateus 6, volta aí um pouquinho. O pão nosso de cada dia, o Senhor dá hoje. Amanhã é outra coisa, amanhã isso está valendo também, mas isso é para amanhã. O pão é hoje. O pão nosso é hoje. O trigo, a provisão do Senhor é para nós, está lá em Oséias. O vinho do Senhor nos alegra, aformoseia, transforma o nosso ser. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos viver essa transformação. Nós precisamos viver essa santificação. Feche os seus olhos. Oh Deus, nós somos a noiva do Senhor.
somos o mais